Olá, pessoal! Bom para todos, começando agora, 7 de setembro, feriado, dia da independência, dia do grito dos excluídos. E a gente começa o Bom para Todos especial. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, um minutinho faltando, a gente confere uma fala do ex-presidente Lula. Essa transmissão acontece com exclusividade aqui pela TV, na TVT. E você pode acompanhar também pelas redes sociais, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. Vamos à fala, então. Logo depois a gente acompanha, a gente bate um papo com o Fernando Horta, historiador, professor da Universidade de Brasília, para trazer alguns dos pontos destacados pelo ex-presidente nessa fala. Já podemos soltar? Já são 3 horas, né? Vamos assistir, vamos acompanhar junto essa fala do ex-presidente Lula, então. Minhas amigas e meus amigos, nos últimos meses uma tristeza infinita vem apertando meu coração. O Brasil está vivendo um dos piores períodos de sua história. Com quase 130 mil mortos e mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, despencamos em uma crise sanitária, social, econômica e ambiental nunca vista. Mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras acordam todos os dias sem saber se seus parentes, amigos ou eles próprios estarão saudáveis e vivos à noite. A esmagadora maioria dos mortos pelo coronavírus é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis que o Estado abandonou. Na maior e mais rica cidade do país, as mortes pelo Covid-19 são 60% mais altas entre pretos e pardos da periferia, segundo os dados das autoridades sanitárias. Cada um desses mortos que o governo federal trata com desdém tinha nome, sobrenome, endereço, tinha pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa e amigos. Dói saber que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras não puderam se despedir de seus entes queridos. Eu sei o que é esta dor. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Os governos que emergiram do golpe congelaram recursos e sucatearam o Sistema Único de Saúde, o SUS, respeitado mundialmente como modelo para outras nações em desenvolvimento. E o colapso só não foi maior ainda graças aos heróis anônimos, as trabalhadoras e os trabalhadores do sistema de saúde. Os recursos que poderiam estar sendo usados para salvar vidas foram destinados a pagar juros ao sistema financeiro. O Conselho Monetário Nacional acaba de anunciar que vai sacar mais de 300 bilhões de reais dos lucros das reservas que nossos governos deixaram. Seria compreensível se essa fortuna fosse destinada a socorrer o trabalhador desempregado ou a manter o auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia. Mas isso não passa pela cabeça dos economistas do governo. Eles já anunciaram que esse dinheiro vai ser usado para pagar os juros da dívida pública. Nas mãos dessa gente, a saúde pública é maltratada em todos os seus aspectos. A substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta do iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos postos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa-pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e seu povo. Abrir mão da soberania nacional. Não foi por acaso que escolhi para falar com você neste 7 de setembro.
dia da independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão e submissão. Ao longo de minha vida, sempre lutei pela liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de manifestação e de organização, liberdade sindical e liberdade de iniciativa. É importante lembrar que não haverá liberdade se o próprio país não for livre. Renunciar à soberania é subordinar o bem-estar e a segurança do nosso povo aos interesses de outros países. A garantia da soberania nacional não se resume à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e nosso espaço aéreo. Supõe também defender nosso povo, nossas riquezas minerais, cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, da nossa água. Na Amazônia, devemos estar presentes com cientistas, antropólogos e pesquisadores dedicados a estudar a fauna e a flora e a empregar esse conhecimento na farmacologia, na nutrição e em todos os campos da ciência, respeitando a cultura e a organização social dos povos indígenas. O governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de forma humilhante e submete nossos soldados e nossos diplomatas a situações vexatórias e ainda ameaça envolver o nosso país em aventuras militares contra os nossos vizinhos, contrariando a própria Constituição para atender aos interesses econômicos e estratégicos militares norte-americanos. A submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e que priva o Brasil de acesso à tecnologia mesmo de terceiros países. Quem quiser saber os verdadeiros objetivos do governo não precisa consultar manuais secretos da ABIN ou do Serviço de Inteligência do Exército. A resposta está todos os dias no Diário Oficial, em cada ato, em cada decisão, em cada iniciativa do presidente e de seus assessores, banqueiros e especuladores que ele chamou para dirigir nossa economia. Instituições centenárias, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, que se confundem com a história do desenvolvimento do país, estão sendo esquartejadas e fatiadas ou simplesmente vendidas a preço vil. Bancos públicos não foram criados para enriquecer famílias. Eles são instrumento do progresso, financiam a casa do pobre, a agricultura familiar, as obras de saneamento e a infraestrutura essencial ao desenvolvimento. Se olharmos para o setor energético, veremos uma política de terra arrasada igualmente predadora. Depois de colocar à venda por valores ridículos as reservas do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Venderam a distribuidora e os gasodutos foram alienados. As refinarias estão sendo esquartejadas. Quando só restarem os cacos, chegarão as grandes multinacionais para arrematar o que tiver sobrado de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. Meia dúzia de multinacionais ameaçam a renda de centenas de bilhões de reais do petróleo e do pré-sal, recursos que constituiriam um fundo soberano para financiar uma revolução educacional e científica. A Embraer, um dos maiores trunfos do nosso desenvolvimento tecnológico, só escapou da sanha entreguista em função das dificuldades da empresa que iria adquiri-la. A Boeing, profundamente ligada ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. O desmanche não termina aí. O furor privatista do governo pretende vender na Bacia das Almas a maior empresa de geração de energia da América Latina, a Eletrobras, uma gigante com 164 usinas, 2 delas termonucleares,
responsável por quase 40% da energia consumida no Brasil. A demolição das universidades, da educação e o desmonte das instituições de apoio à ciência e tecnologia, promovido pelo governo, são ameaça real e concreta à nossa soberania. Um país que não produz conhecimento, que persegue seus professores e pesquisadores, que corta bolsas de pesquisa e nega ensino superior à maioria de sua população, está condenada à pobreza e à eterna submissão. A obsessão destrutiva desse governo deixou a cultura nacional entregue a uma sucessão de aventureiros. Artistas intelectuais clamam pela salvação da Casa de Rio Barbosa, da Funarte, da Ancine. A Cinemateca Brasileira, onde está depositado um século da memória do cinema nacional, corre o sério risco de ter o mesmo destino trágico do Museu Nacional. Minhas amigas e meus amigos, no isolamento da quarentena, tenho refletido muito sobre o Brasil e sobre mim mesmo, sobre meus erros e acertos e sobre o papel que ainda pode me caber na luta do nosso povo por melhores condições de vida. Decidi me concentrar ao lado de vocês na reconstrução do Brasil como nação independente, com instituições democráticas, sem privilégios oligárquicos e autoritários, um verdadeiro Estado democrático de direito, com fundamento na soberania popular. Uma nação votada para a igualdade e o pluralismo. Uma nação inserida numa nova ordem internacional, baseada no multilateralismo, na cooperação e na democracia, integrada na América do Sul e solidária com outras nações em desenvolvimento. O Brasil que quero reconstruir com vocês é uma nação comprometida com a libertação do nosso povo, dos trabalhadores e dos excluídos. Dentro de um mês, vou fazer 75 anos. Olhando para trás, só posso agradecer a Deus, que foi muito generoso comigo. Tenho que agradecer a minha mãe, Dona Lindu, por ter feito de um pau de arara sem diploma um trabalhador orgulhoso, que um dia viraria presidente da República, por ter feito de mim um homem sem rancor e sem ódio. Eu sou o menino que desmentiu a lógica, que saiu do porão social e chegou ao andar de cima sem pedir permissão a ninguém, só ao povo. Não entrei pela porta dos fundos, entrei pela rampa principal, e isso os poderosos jamais perdoaram. Reservaram para mim o papel de figurante, mas virei protagonista pelas mãos dos trabalhadores brasileiros. Assumi o governo disposto a mostrar que o povo cabia sim no orçamento. Mais do que isso, provei que o povo é um extraordinário patrimônio, uma enorme riqueza. Com o povo, o Brasil progride, se enriquece, se fortalece, se torna um país soberano e justo. Um país em que a riqueza produzida por todos seja distribuída para todos, mas em primeiro lugar para os explorados, dos oprimidos e os excluídos. Todos os avanços que fizemos sofreram encarniçada oposição das forças conservadoras, aliadas aos interesses de outras potências. Eles nunca se conformaram em ver o Brasil como um país independente e solidário com seus vizinhos latino-americanos e caribenhos, com os países africanos, com as nações em desenvolvimento. É aí, nessas conquistas dos trabalhadores, nesse progresso dos pobres, no fim da subserviência, é aí que está a raiz do golpe de 2016. Aí está a raiz dos processos armados contra mim, da minha prisão ilegal e da proibição da minha candidatura em 2018. Processos que agora todo mundo sabe contaram com a criminosa colaboração secreta de organizações de inteligência norte-americanos. Ao tirar 40 milhões de brasileiros da miséria, nós fizemos uma revolução neste país, uma revolução pacífica, sem tiros nem prisões. Ao ver que esse processo de ascensão social dos pobres iria continuar, que a afirmação da nossa soberania não iria ter volta, os que se julgam donos do Brasil, aqui dentro e lá fora, resolveram dar um basta. Nasce aí o apoio dado pelas elites conservadoras a Bolsonaro. Aceitaram como natural
sua fuga dos debates, derramar o rio de dinheiro nas indústrias das fake news, fechar os olhos para seu passado aterrador, fingir ignorar seu discurso em defesa da tortura e a apologia pública que ele fez do estupro. As eleições de 2018 jogaram o Brasil em um pesadelo que parece não ter fim. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e aparecem nas colunas políticas. Como no filme de terror, as oligarquias brasileiras pariram um monstrengo que agora não consegue controlar, mas que continuarão a sustentar enquanto seus interesses estiverem sendo atendidos. Um dado escandaloso ilustra essa conivência. Nos 4 primeiros meses da pandemia, 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Enquanto isso, a massa salarial dos empregados caiu 15% em um ano, o maior tombo já registrado pelo IBGE. Para impedir que os trabalhadores possam se defender dessa pilhagem, o governo asfixia os sindicatos, enfraquece as centrais sindicais e ameaça fechar as portas da Justiça do Trabalho. Querem quebrar a coluna vertebral do movimento sindical, o que nem a ditadura conseguiu. Violentar a Constituição de 88. Repudiaram as práticas democráticas, implantaram um autoritarismo obscurantista que destruiu as conquistas sociais alcançadas em décadas de lutas. Abandonaram uma política externa altiva e ativa em favor de uma submissão vergonhosa e humilhante. Este é o verdadeiro e ameaçador retrato do Brasil de hoje. Tamanha calamidade terá que ser enfrentada com um novo contrato social que defenda os direitos e a renda do povo trabalhador. Minhas amigas e meus amigos, minha longa vida, aí incluídos os quase 2 anos que passei em uma prisão injusta e ilegal, me ensinou muito. Mas tudo que fui, tudo que aprendi, cabe num grão de milho se essa experiência não for colocada a serviço dos trabalhadores. É inaceitável que 10% da população viva às custas da miséria de 90% do povo. Jamais haverá crescimento e paz social em nosso país, enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Jamais haverá crescimento e paz social se as políticas públicas e as instituições não tratarem com equidade a todos os brasileiros. É inaceitável que os trabalhadores brasileiros continuem sofrendo os impactos perversos da desigualdade social. Não podemos admitir que nossa juventude negra tenha suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. Desde que vi, naquele terrível vídeo, os 8 minutos e 43 segundos de agonia de George Floyd, não paro de me perguntar: quantos George Floyd nós tivemos no Brasil? Quantos brasileiros perderam a vida por não serem brancos? Vidas negras importam, sim, mas isso vale para o mundo, vale para os Estados Unidos e vale também para o Brasil. É intolerável que nações indígenas tenham suas terras invadidas e saqueadas e suas culturas destruídas. O Brasil que queremos é o do Marechal Rondon e dos irmãos Vilas Boas, não o dos grileiros e dos devastadores de florestas. Temos um governo que quer matar as mais belas virtudes do nosso povo, como a generosidade, o amor, a paz e a tolerância. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer comprar comida. Temos que combater com firmeza a violência impune contra as mulheres. Não podemos aceitar que um ser humano seja estigmatizado por seu gênero. Repudiamos o escárnio público com os quilombolas. Condenamos o preconceito que trata como seres inferiores, pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades. Até quando conviveremos com tanta discriminação, tanta intolerância e tanto ódio? Meus amigos e minhas amigas, para reconstruirmos o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia.
em que todos tenham a mesma possibilidade de crescer, onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria, no qual sejam respeitados nossos tesouros naturais, como a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia Azul e a Mata Atlântica. Alicerce desse contrato social tem que ser o símbolo e a base do regime democrático, o voto. É através do exercício do voto, livre de manipulações e fake news, que devem ser formados os governos e ser feitas as grandes escolhas e as opções fundamentais da sociedade. Através dessa reconstrução, lastreada no voto, teremos um Brasil democrático, soberano, respeitador dos direitos humanos e das diferenças de opinião, protetor do meio ambiente e das minorias e defensor de sua própria soberania. Um Brasil de todos para todos. Se estivermos unidos em torno disso, poderemos superar esse momento dramático. O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil em que haja trabalho para todos. Estamos falando de construir um estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos, em que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo as necessidades de cada um. Um Estado justo, igualitário e independente, que dê oportunidade para os trabalhadores, os mais pobres e os excluídos. Esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta. Até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo conhece, está com seus dias contados. Levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. É nessa hora que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Victor Hugo, escrito há 1 século e meio, e que todo trabalhador deveria levar no bolso, escrita em um pedacinho de papel para jamais esquecer. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Nenhuma solução, porém, terá sentido sem o povo trabalhador como protagonista. Assim como a maioria dos brasileiros não acredito e não aceito os chamados pactos pelo alto com as elites. Quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima. Por isso, quero reafirmar algumas certezas pessoais. Não apoio, não aceito e não subscrevo qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores. Não contem comigo para qualquer acordo em que o povo seja mero coadjuvante. Mais do que nunca, estou convencido de que a luta pela igualdade social passa sim por um processo que obriga os ricos a pagar impostos proporcionais às suas rendas e às suas fortunas. E esse Brasil, minhas amigas e meus amigos, está ao alcance das nossas mãos. Posso afirmar isso olhando nos olhos de cada uma e de cada um de vocês. Nós provamos ao mundo que o sonho de um país justo e soberano pode sim se tornar realidade. Eu sei, vocês sabem, que podemos de novo fazer do Brasil o país dos nossos sonhos. E dizer do fundo do meu coração, estou aqui, vamos juntos reconstruir o Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer juntos. Fiquem firmes, porque juntos nós somos fortes. Viveremos e venceremos. Presidente Lula, o povo brasileiro que você acompanhou aqui com a gente no Bom para Todos, pela TVT, Rádio Brasil Atual e também pelas redes sociais /Rede TVT.
Vamos conversar um pouquinho sobre esse discurso. A gente recebe agora Fernando Horta, que é historiador, professor da UNB. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Thalita? É um prazer estar contigo de novo, ainda mais um dia tão significativo e depois de uma fala tão contundente, né? Pois é, o prazer é sempre nosso, Fernando. Eu e o Fernando, a gente ficou trocando umas figurinhas aqui em relação ao discurso, né? E eu queria trazer alguns pontos que o Fernando chamou a atenção. O Fernando disse que é um discurso de um estadista, de um presidente, um contraponto, inclusive brutal, às falas do presidente atual, todas as que a gente já ouviu, inclusive. E é também a fala de um candidato, né, Fernando? Queria que você comentasse, então, vamos começar por aí, e aí a gente vai depois tecendo outros comentários, a gente tem vários pontos para abordar. Thalita, ficou muito claro, penso eu, que o Lula se coloca mais uma vez na condição de um candidato ao cargo máximo da nação. Eu acho que a gente já pode começar a tratar isso da forma como merece, embora politicamente ele não vai assumir isso antes do que seja necessário assumir, do que ele precise assumir, para não ficar levando pedrada que não seja estritamente pedradas que não sejam necessárias, né? Então não vai assumir isso 2 anos, 3 anos antes da eleição, mas ele se coloca nessa condição de forma muito clara, inclusive propondo algumas soluções importantes para o Brasil, para a situação que o Brasil está. Eu vejo como incontornável a gente chegar a essa conclusão nesse momento. Você salientou 3 pontos importantíssimos desse discurso. Você falou que é um discurso super bem montado, né? E daí, assim, o que ressalta são 3 pontos. Eu queria que você trouxesse esses pontos aqui pra gente, Fernando. A primeira coisa que a gente vê no discurso todo é a denúncia da perversidade e da incompetência do governo Bolsonaro, né? Isso está presente em toda a narrativa do discurso, e isso eu acho que está presente e patente para todo brasileiro. Os arremedos que se tem conseguido fazer, grande parte são fruto do trabalho do Congresso, né? O Congresso é que conseguiu os R$600 de auxílio para que o país literalmente não desmoronasse. Foi no Congresso que houve a batalha tão grande, tão árdua para manter o sistema de saúde brasileiro minimamente em condições de suportar o peso desse absurdo, embora a gente esteja vendo ainda que uma série de projetos de lei favorecendo quem está lá na ponta dessa luta, que são os trabalhadores da saúde, tem sofrido alguns reveses na caneta do presidente, mas a denúncia de que esses sistemas, de que isso é uma questão essencial para nós retomarmos o país, a denúncia de que retirar esse planejamento e esse governo perverso é essencial, eu acho que é a base do que está acontecendo no discurso dele. A outra coisa que ele faz de forma muito clara é a proposição de um novo pacto, um novo contrato social. Ele retoma uma coisa muito interessante, porque esse novo pacto ele tem que ser construído sobre as pedras do anterior, porque desde que houve o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, em que você retira uma presidente legitimamente eleita na base da força, na base do grito, na base do eu posso, né, você desmonta a democracia. Então, assim, a gente tem que compreender, e eu acho que esse discurso do Lula faz muito bem isso, de que agora nós precisamos reorganizar esse pacto primordial, esse pacto social, que é o respeito máximo à democracia, às estruturas e às leis já organizadas. O Lula rejeita nesse discurso qualquer tipo de saída heróica revolucionária, qualquer tipo de saída juvenil, vamos dizer assim, que muitas vezes nós da esquerda propomos, né? Ele rejeita tudo isso e busca um pacto institucional muito claro, muito organizado, fundado numa reorganização, num novo contrato social. Eu acho que essa segunda questão me parece muito evidente, né? E a terceira coisa que ele faz muito corretamente nesse discurso é retomar as raízes dele e do próprio partido. Percebe que ele não faz um discurso com gravata, como ele vinha fazendo em todos os outros. É um Lula que desce necessariamente à classe trabalhadora, que fala diretamente com ela, por ela e para ela, inclusive dizendo que ele não aceita que usem a sua posição política para qualquer tipo de pacto em que a população, e especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras, não sejam efetivamente parte integrante e parte ativa nisso. Então eu acho que ele retoma um lugar de legitimidade que durante os últimos 5 ou 6 anos houve uma campanha intensa nos meios de comunicação brasileiros, nos meios políticos brasileiros, de retirá-lo de lá,
que é a legítima voz dos trabalhadores que hoje se coloca na política brasileira. É importantíssimo resgatar esse Lula trabalhador, esse Lula sem gravata, esse Lula que, apesar de falar como um presidente, como um estadista, se coloca cada vez mais na condição de ser o mediador legítimo de todos esses problemas sociais que hoje o Brasil vive. E ele traz isso na fala dele, isso de eu me coloco à disposição dos trabalhadores por várias vezes, né? Então, de fato, ele tenta dialogar diretamente com essa classe trabalhadora. Essencialmente retoma primeiro o termo trabalhador, né? Porque parece que nos últimos anos isso saiu de moda, as pessoas agora preferem se chamar de empreendedores, de colaboradores, e começam a inventar neologismos ou mesmo dar novos sentidos para palavras antigas para não usar o termo que é tão forte, que é tão contundente, que é o termo trabalhadores, né? Então ele retoma esse ponto, retoma não só a sua história no movimento sindical, lembrando ali que o movimento sindical foi desarticulado na Constituição, como retoma o seu lugar de fala, não mais como aquele Lula presidente estadista internacional, mas como um Lula que está ligado de novo às suas origens, ligado de novo à terra e às pessoas que lhe proporcionaram chegar onde chegou. Eu acho que fica, primeiro, patente que nós estamos tratando com um candidato e um candidato com uma bagagem sócio-histórico-política que eu acho que não tem ninguém no Brasil que tenha algo parecido ou semelhante. Quer dizer, se nós estivéssemos jogando pôquer, entendeu, Thalita? Eu diria que o Lula levantou o valor da mão a um valor bastante alto e está colocando a corrida na campanha presidencial numa situação que talvez os outros participantes não tenham como pagar essa aposta que ele fez agora. Você notou também que ele fez acenos diferentes, né? Então vamos um por um. Ele acenou a militares, ele falou bastante sobre soberania, até fazendo um paralelo com essa questão do 7 de setembro, e a soberania é importante para ser discutida nesse momento, nessa data. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aceno para militares. A data ela já é autoexplicativa, né? Fazer esse discurso nesse momento, enquanto o presidente em exercício desfila por entre meia dúzia de gato pingado em Brasília, sem máscara, colocando a vida das pessoas em risco, é realmente uma diferença brutal, né, de posicionamento. E dentro dessa data, ele lembra logo no início do discurso que ser militar no Brasil não é defender fronteira, não é defender o Brasil de um inimigo imaginário, né, de uma invasão que não existe, de um globalismo, de uma ameaça comunista, mas é defender o povo, suas riquezas, as suas florestas, né, e que isso é parte da estrutura do trabalho dos militares. Ele lá no final do discurso, ele retoma a figura do Marechal Cândido Rondon, que é uma figura importantíssima para o Exército, mas é uma figura extremamente ligada exatamente a essas questões que hoje o Exército faz questão de virar a cara apoiando o Bolsonaro, que é o encontro com uma Amazônia que se percebe parte do Brasil, mas que também se percebe necessária no sentido da defesa da sua diversidade, da sua natureza, da sua simplicidade. Então, o Marechal Cândido Rondon fala muito com isso. É muito significativa a escolha desta figura nesse momento, né? E aí ele coloca uma discussão muito grande, eu acho, para dentro do Exército, que é a pergunta clássica que a gente tem que fazer. Você, militar, chora ao ouvir o hino e ao acenar a bandeira, mas não chora quando tem uma criança passando fome do teu país, uma mulher desesperada para conseguir comida para alimentar os seus filhos e sem emprego. Quer dizer, que tipo de militar é você? Que tipo de hipócrita é você que luta por símbolos e não luta por pessoas? Eu acho que esse discurso é muito forte, e esse discurso deve pegar muita gente dentro do Exército Brasileiro que está descontente hoje com os desmandos e os absurdos que uma ala do Exército faz se aproximando do governo Bolsonaro. Dentro dessa questão da soberania, ele também faz críticas à submissão do Brasil em relação aos Estados Unidos, trazendo episódios, inclusive, de como um oficial brasileiro foi cedido para trabalhar com oficiais americanos. Então, dentro desse contexto, ele também faz críticas a essa submissão do país aos Estados Unidos. Ficou muito feio aquela fala do Trump, né? Para o Trump, de um general americano para o Trump, colocando um general brasileiro na condição de pária, de submisso às ordens dele, e ainda se vangloriando de que o governo brasileiro pagava esse oficial para fazer isso. Quer dizer, aquilo ficou muito feio, aquilo foi uma
mais uma das imensas declarações e demonstrações do quanto o governo brasileiro se ajoelhou para os Estados Unidos da América, e o Lula lembra muito bem disso, porque o próprio Exército não gosta dessa submissão. Não gosta agora, como nunca gostou, vamos ser bem sinceros. Todos os processos de aproximação em que houve Estados Unidos e o Exército brasileiro sempre redundaram, no final desse processo todo, numa tentativa de submissão que os norte-americanos fazem sobre a gente. E, a bem da verdade, os militares em diversos momentos levantaram a cabeça e não aceitaram, mesmo durante o regime militar. Há um momento de ruptura entre o governo militar brasileiro e os Estados Unidos da América de forma muito evidente, muito clara. O Lula, acho que ele retoma um pouco essa percepção, porque olha, poucos presidentes valorizaram tanto as Forças Armadas do que o governo Lula. Eu me recordo muito bem, eu era estudante do colégio militar ainda, na época em que o Fernando Henrique Cardoso era presidente, e nós tínhamos que sair do colégio antes do meio-dia porque não tinha almoço para os alunos no colégio, não tinha almoço para os soldados, porque o colégio é um quartel também, né? Então não tinha isso lá, por causa da penúria em que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha deixado as forças militares, e o Lula resgata isso, né? E acho que é um aceno, esse discurso é um aceno para perguntar para os militares assim, vem cá, o que foi que aconteceu, né, que vocês de repente esqueceram de tudo isso que foi feito, de tudo isso que foi colocado, de toda a condição que foi permitida ao Exército e às Forças Armadas num todo, que estavam discutindo no governo Lula a continuidade do projeto do submarino nuclear brasileiro, o projeto da Amazônia Azul, o controle sobre as nossas águas, o rearmamento de todas as forças terrestres brasileiras com armamento nacional, e nós estávamos entrando num acordo com os fabricantes de jatos de quinta geração no mundo inteiro para troca de tecnologia. Quer dizer, finalmente as Forças Armadas brasileiras iam sair da condição de serem um instrumento de luta de classes interno do Brasil para representar uma força capaz de defender o país e suas fronteiras em termos internacionais. Onde é que desengatou a coisa? É o que o Lula meio que pergunta nesse discurso. Onde é que vocês, militares, passaram a desacreditar nesse projeto e nessa ideia de Brasil que foi tão claramente, tão fortemente concretizada lá no governo Lula? Não foi só uma aposta, mas foi uma concretização, né? Falamos sobre militares, você aponta também que Lula faz um aceno a empresários. Como? Explica pra gente. Quando ele retoma a questão da energia, Thalita, que ele vai dizer, olha, se venderem a Telebrás, a energia vai para a mão da energia privada, né, para a iniciativa privada. E na iniciativa privada você tem, obviamente, valendo muito mais o interesse daquele que está lucrando com a energia do que o desenvolvimento das forças produtivas brasileiras. E ele muito bem coloca ali, a Eletrobras é quase responsável por 40% da energia elétrica brasileira. Você vai entregar isso, você vai entregar uma questão tão forte, tão evidente para a iniciativa privada, uma iniciativa privada predatória como nós temos no Brasil. Eu acho que essa questão, em primeiro lugar, passa pela questão da energia. O segundo aceno que ele faz aos empresários é a ideia de reconstrução de um Brasil que consome, né? Você vai ver que no final do vídeo o Lula acena com essa possibilidade de reconstruir o Brasil. E o Brasil do Lula era um Brasil que consumia, era um Brasil que crescia, era um Brasil que se desenvolvia. A gente pode discutir os limites desse modelo, a gente pode discutir se ele deve ser aprofundado de um lado ou do outro, mas é indiscutível que aquilo que existia lá é muito melhor do que o que nós estamos vivendo nesse momento. E não só para o povo, mas e especificamente para um setor dos industriais brasileiros que eu acho que deve ter começado a compreender agora que foi enganado. Porque a promessa que se faz a esses industriais lá em 2016, quando se tira a Dilma, é que o PIB vai dobrar. Não, com Temer o PIB vai dobrar, não, vai a volta dos investimentos, não. E nada disso aconteceu. Quer dizer, eu conheço pessoas que durante a era Lula eram investidores, eram empresários, tinham suas lojas, tinham seus negócios e que hoje estão no Uber. Literalmente, estão no Uber. Né? E claro que eles se vangloreiam de dizer não, mas não tem tempo ruim para mim, mas é evidente que esses empresários estão sentindo a retirada do poder de compra do trabalhador. Quem vive de vender panela e creme para cabelo para trabalhador não pode imaginar que você baixando o salário do trabalhador o seu próprio negócio vai crescer. E eu acredito que seja isso que ele está levantando a bola lá e dizendo, olha, nós precisamos reorganizar, fazer um novo pacto social. Né? E o Lula deixa isso muito claro como uma figura histórica que foi capaz de fazer essa organização de classes durante um bom tempo. Essa organização de classes, não, esse acordo entre as classes durante um bom tempo no Brasil.
Você acha que, de alguma forma, ele traz no discurso uma revisão desse passado recente, inclusive quando ele fala aos trabalhadores, essa classe média, ele aponta, de alguma forma, que pode mexer no que foi aprovado? A gente sabe que teve reforma trabalhista, reforma da Previdência. Ele aponta, de alguma forma, isso durante esse discurso, Fernando? Eu acho que ele aponta muitas coisas que nós da esquerda sempre defendemos, tá? Por exemplo, ele fala claramente aos grupos identitários, ele fala para indígenas, ele fala para negros, ele fala para as mulheres, ele cita isso de forma muito clara, muito evidente, não coloca isso num coletivo amorfo, ele cita nominalmente isso tudo, ele retoma a palavra trabalhador, ele retoma a ideia de um pacto social, ele retoma educação e saúde, que são coisas importantíssimas, mas ele não deixa muito claro que vai rever essas questões, né? Não há um acordo, não há um comprometimento disso, eu acho até porque, pela própria experiência política que o Lula tem, ele sabe que essa revisão é uma coisa que demanda uma negociação de muito mais peso com o legislativo brasileiro, né? Mas eu acredito que, dada a forma e a direção que o discurso tomou, não é errado que nós pensemos que realmente possa haver um trabalho muito forte no governo, caso ele venha a assumir um governo, no sentido de desfazer essas perversidades que têm se acumulado contra os trabalhadores no Brasil. Você falou sobre esses movimentos identitários, então ele fala, essa questão indígena a gente já trouxe, e ele fala sobre as questões referentes à luta racial. Então ele traz o caso do George Floyd, fala de fato que vidas negras importam, sim, então ele traz essa referência também no discurso dele para essa população negra e para a luta antirracista, que é de todos, inclusive. Eu acho que mais importante do que citar o Floyd, ele se pergunta quantos Floyds existem no Brasil, né? E quando ele faz essa pergunta, é uma pergunta incômoda, que nós temos que refletir, porque muita gente costuma dizer, não, né, estamos juntos na luta contra a escravidão e tal, mas é da boca para fora, porque quando isso acontece no seu próprio país, o processo de indignação não é o mesmo, né? Nós tivemos um menino negro baleado nas costas, dentro da sua própria casa. Nós tivemos um caso recente, agora rumoroso, de um outro menino negro morto por um policial dentro de um carro, e a juíza acabou de decretar que o policial agiu em legítima defesa. 2 policiais armados e um menino de 12 anos, 11 anos. E quando o Lula se pergunta nisso, né, quantos George Floyd nós temos no nosso país, ele também bota um dedo muito forte na ferida social que nós temos, que é perguntar assim, olha, a violência racial que te incomoda é só aquele contra negros que falam inglês? Quer dizer, os negros que não falam inglês, que não moram nos Estados Unidos, não merecem esse mesmo cuidado que você, branco, tem? E isso é uma pergunta incômoda e muito violenta. Eu acho que nós temos que repensar essa situação, e ele bota esse dedo. Eu achei muito importante isso, porque a gente sempre fala na questão racial ou na questão da mulher dentro de um coletivo, né? Dos problemas que afligem o Brasil na contemporaneidade. E isso desloca e tira a força dessas questões. E eu acho muito apropriado o que o presidente fez de colocar o dedo nessa ferida e dizer, olha, isso importa. Fernando, eu vou voltar para uma questão lá do começo da nossa conversa, quando você fala que Bolsonaro, o ex-presidente Lula se coloca como candidato nesse momento, e você diz que ele acena com uma possibilidade de ser um presidente sem revanchismo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Há um medo muito grande, muito grande mesmo, das elites que participaram do golpe contra Dilma e da prisão de Lula, de que se eles afrouxarem essa rede de contenção institucional, jurídico-institucional, que eles ainda mantêm sobre o Lula então emergiria com a força de um titã em cima deles, de um processo de revanche, colocando essas pessoas de novo no lugar onde nós da esquerda achamos que eles merecem, que é pagarem institucionalmente pelos absurdos que cometeram. Nesse discurso, o Lula deixa muito claro que não é esse o caminho que ele vai tomar. Eu acho que ele até faz isso para acalmar um pouco o Dallagnol, que deve estar muito preocupado e com muito medo nesse momento. Mas ele diz muito claramente que não é isso que ele quer, né? Ele se coloca numa condição de um homem sem revanchismo, um homem sem interesse de vingança, um estadista que vem para reconstruir o Brasil e não especificamente para se vingar das pessoas que, obviamente, lhe colocaram nessa condição.
E isso é um ponto diametralmente diferente do próprio discurso que o atual presidente sempre fez, né? Porque sempre o discurso do Bolsonaro é um discurso revanchista, é um discurso que tenta salvar a memória de 64, a memória dos militares, a memória dos torturadores e tal, mas sempre de uma forma revanchista, agressiva, né? Arrivista, e o Lula se coloca numa condição de grandiosidade dizendo, olha, o que eu passei, o que eu sofri me ensinou e fica comigo. O Lula que se propõe agora a trabalhar para vocês é um Lula que não tem esse ódio, essa situação. Eu vou te dizer, Thalita, eu não tenho essa grandiosidade, entendeu? Eu quero essa gente na cadeia, eu quero essa gente presa, algemada, entendeu? Mas eu não sou candidato à presidência e não tenho a bagagem que esse homem tem. Então, ficamos com o discurso especificamente. Ali ele acena muito claramente de passar uma régua no que foi feito e trabalhar pelo Brasil nos próximos anos. Ainda nessa linha de Lula se colocar como candidato e de já propor esse pacto social, já colocou de certa forma uma plataforma pela qual ele poderá trabalhar, você disse que será difícil porque ele sobe um patamar nessa corrida eleitoral, enfim. Você não acha que é cedo para isso? É o momento ideal de já se colocar? O que você acha do timing agora? Olha, primeiro eu acho essencial que o Lula tivesse feito esse pronunciamento hoje, porque assim como ele, no meio do discurso dele, ele diz que o Bolsonaro nos jogou num pesadelo que parece que não tem fim. Essa é uma frase claramente captada das redes sociais, quer dizer, nas redes sociais nós ouvimos isso o tempo inteiro. Os grupos que estão aí militando e que estamos sofrendo todo o tipo de absurdo que esse governo vem colocando, nós estamos realmente pensando que isso é um pesadelo que não acaba nunca. Então ele está dialogando exatamente com essa militância, né? Então o timing eu acho que tem mais a ver com as necessidades do Brasil hoje do que com um projeto de campanha propriamente dito. Eu tenho a impressão que se 2 ou 3 pessoas estivessem sentadas para aconselhar Lula, né, uma delas fosse o seu diretor de campanha, o seu chefe de campanha, o outro fosse um estrategista de Brasil, ou seja, da ideia de projeto nacional, e um terceiro, um indivíduo que estivesse ali lutando pela própria carreira política do Lula, e que se cada um estivesse puxando para o seu lado, eu acho que esse discurso cai mais no interesse do Brasil do que da própria campanha eleitoral. Eu concordo contigo que é talvez um pouco cedo. Ele abriu um flanco com esse discurso que é bastante forte, quer dizer, nós vamos ouvir agora nas próximas horas, nós vamos ouvir Ciro Gomes se manifestando, nós vamos ouvir a Rede Globo se manifestando, nós vamos ouvir a Lava Jato se manifestando, entendeu? Porque isso vai reverberar. Mas eu julgo como essencial que ele tivesse falado nesse momento, e eu acho muito oportuno, porque ele dialoga com aqueles que até agora não desistiram, nem dele, nem do PT, e essa militância foi a militância que levou ele a 2 vezes ser presidente, Dilma 2 vezes a ser presidente, e ele tem que retomar esse laço de uma forma muito mais forte e muito mais duradoura do que simplesmente discutir a questão eleitoral. Lula está fazendo política nesse momento, e não só pensando em eleição, mas fazendo política na base mais importante dela, que é o processo de representação. Acho que é nesse sentido de mensagem de esperança que a gente recebeu um monte de comentários. Daqui a pouquinho eu vou ler esses comentários aqui para todos vocês. Fernando, já vou me despedindo. Assim, foi um prazer te ouvir, te receber hoje aqui. É muito bacana entender todo esse discurso com a sua ajuda. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Fernando, por mais essa. Thalita, obrigado. Eu agradeço a quem está nos ouvindo e vamos levar um pouco dessa mensagem. Talvez o nosso futuro não seja assim tão horrendo quanto a gente esteja imaginando. Talvez nós tenhamos uma luz aí no fim do túnel e vamos seguir por ela, porque a vida continua. É isso. Um beijão, Fernando. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego aqui os nossos comentários. Tivemos novos membros. Deixa eu já pegar os nomes de todos. Está aqui comigo, um minutinho. Jaqueline Gomes de Jesus, ela contribuiu para o nosso canal e comentou: o discurso do presidente Lula alimenta o espírito dos brasileiros com esperança e força para nos unirmos e para resistir a fundamentalistas religiosos e milicianos no poder. Mandou uma hashtag 7 de setembro e grito dos excluídos. Muito obrigada, Jaqueline. A gente também tem novos membros. Botafogo AF, seja muito bem-vindo. Ailton Amor Divino, também bem-vindo, Ailton. E de Adorim T.
Diadorim, seja bem-vindo também. São novos membros do nosso canal no youtube.com/RedeTVT. Se você também quiser se inscrever, vai lá, seja membro. Tem um botãozinho, é só clicar. Você faz uma contribuição, são R$ 7,99 por mês para ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual, tá bom? Vamos com as notícias do dia. E logo depois a gente vai conversar com Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Vamos repercutir um pouquinho o que foi destaque nessa segunda-feira e no final de semana também, tá bom? Olha só, a gente acabou de acompanhar o discurso do ex-presidente Lula. Ele fala sobre esse momento, sobre essa crise sanitária que a gente vive. O Brasil tem mais de 4 milhões de infectados, 126 mortes. E os brasileiros, nesse final de semana de feriado prolongado, lotaram as praias. Sem manter distanciamento mínimo e sem máscara de proteção, os banhistas tomaram conta das areias por todo o Brasil. E a gente vai dar uma olhada agora em algumas imagens de alguns desses lugares. Vamos ver. Parecendo carnaval. Medo a gente tem, né? Mas a felicidade de estar aqui na praia fala mais alto, entendeu? Hoje de manhã, Jair Bolsonaro participou sem máscara de proteção de uma cerimônia em comemoração ao 7 de setembro. Ficou ao lado de crianças e provocou aglomeração de apoiadores. Dá uma olhada. Abbiamo dato vita, lei ha dato vita. Pelo mundo, houve protesto nesse final de semana contra a vacina da Covid-19, contra o uso de máscara e contra o isolamento social. Em Roma, na Itália, de acordo com a polícia, 1.000 pessoas foram às ruas. Vamos ver as imagens. Abbiamo dato vita, lei ha dato vita in primis, perché noi dobbiamo dire abbiamo lavorato a una narrazione diversa, non priva. Guardate allo su che non lo vediamo. Poi alla fine c'è questo. Vi ricordate da Em Melbourne, na Austrália, dezenas de pessoas foram presas, inclusive, enquanto protestavam. Também temos imagens. Can you please, mate, put the mask on? Can you please stop, mate? Yeah, can you put it on right? Safety and your... freedom, ask for that freedom. They will uphold the People can't eat at the moment. People can't feed their families. Nos Estados Unidos, 4 embarcações afundaram durante um desfile de apoio a Donald Trump. Organizado pelo Facebook, esse desfile reuniu centenas de barcos num lago em Travis, no Texas. O excesso de embarcações provocou muitas ondas, o que teria causado esses naufrágios. Vamos ver.
De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido nesse episódio. Bom, vamos comentar um pouquinho as notícias do dia do final de semana agora com Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Oi, Maringoni, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Como é que você está? Está me escutando bem aí? Tô, tudo bem, áudio ótimo, imagem também. Sempre um prazer te receber. Maringoni, vamos bater um papo então sobre as notícias. Eu tenho visto nas redes uma discussão muito grande sobre essas imagens das pessoas nas praias, nas ruas, nos bares. Tem gente que culpa essas pessoas, inclusive ontem eu conversei com o médico cientista Miguel Nicoleles e ele viu com muita tristeza essas imagens, porque ele fala que é do hedonismo do brasileiro. Acho que a frase daquele moço na praia diz muito sobre isso. A gente tem medo, mas a gente quer ser feliz, quer estar na praia. Por outro lado, tem gente que aponta que tudo já voltou, o comércio voltou, transporte voltou, não há orientação nenhuma por parte das lideranças políticas em relação à necessidade do isolamento social, e daí num feriado de calor as pessoas acabam indo para a praia, porque enfim, já estou desrespeitando de outras formas, por que não também no meu espaço de lazer? Como que você tem visto essa situação? Olha, Thalita, eu só consigo entender essa absurda concentração de pessoas na praia num tempo que a gente está chegando a 130 mil infectados, infectados não, 130 mil mortos, e se a gente associar a visão da cena que você colocou anteriormente, que é o presidente Jair Bolsonaro, eu estou aqui com um retorno a mais, espera um pouquinho só. Bom, eu só consigo ver se eu enxergar o presidente Jair Bolsonaro em Brasília fazendo aquela absurda concentração contra as máscaras, aquele negacionismo que ele tem, que ele vem exibindo há 6 meses, de que não passa por uma gripezinha, de que, olha, eu sou a prova viva de que com cloroquina se trata, ou seja, com essa banalização da morte. Eu não consigo entender isso separado de outra coisa. Essa narrativa que ele impôs, e impôs muitas vezes porque as oposições não souberam se colocar à altura, combater à altura essa narrativa. Eu não sei se deu problema aqui, espera um pouquinho. Você está com muito retorno, é isso? Não, eu estava tendo um retorno, depois a tela ficou preta, eu não sabia se estava tendo problema. A questão é a seguinte: a gente não entende esse comportamento popular, esse comportamento de uma parte da classe média, ou mesmo do povo, se a gente não entende o serviço que o governo federal está fazendo na pandemia. Seja o comportamento pessoal do presidente da República, seja o comportamento do general Eduardo Pazuello, seja a negacionismo presente em cada passo do tratamento da pandemia. Existem negacionistas em toda parte. A gente viu no final de semana passado manifestações na Alemanha, manifestações na França, de gente que acha o isolamento social uma bobagem. Mas aqui no Brasil é mais grave por ter sido imposta, por ter sido ganhado a maioria da população um tipo de comportamento oriundo do alto, que vem do alto, vem da presidência da República, o que é uma irresponsabilidade total. Então, é claro, eu critico as pessoas que foram à praia, mas eu não vejo só nelas a responsabilidade no que está acontecendo. A pandemia, a gente não sabe ainda como é que pode ser um retorno, uma segunda onda da pandemia, a gente não sabe ainda o comportamento do vírus nessa reaglomeração das pessoas, agora é algo extremamente preocupante. Os médicos, os cientistas dão conta de que a gente vai ver as consequências desse final de semana daqui 4, 5 dias, 10 dias, quando de fato mais pessoas forem contaminadas, e essa queda desse momento agora, porque parece que há uma queda no número de infecção, né, aquela taxa que mostra a infecção, mesmo no número de mortes, mas tudo isso pode voltar a aumentar justamente por conta de momentos como esse final de semana, né, professor? Eu não sou infectologista, mas o que está havendo é o seguinte: o número de infecções, de propagação, continua muito alto. O que baixou um pouco foi o índice de letalidade. Se a gente pega o exemplo europeu, hoje, na Espanha, na Itália e na Alemanha, até a Folha de São Paulo soltou uma matéria sobre isso hoje,
dá conta de que a infecção aumenta, ou seja, o contágio aumenta, mas a morbidade, ou seja, as mortes, se reduzem. Agora, isso é algo ainda desconhecido, quer dizer, eu repito, eu não sou infectologista, aí o Nicoleles, por exemplo, pode falar muito mais sobre isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, as consequências políticas desse negacionismo da ciência, da racionalidade e a crença cega de que se trata de uma gripezinha e de quem tem medo ou não da doença. O presidente da República aparecer numa manifestação pública sem máscara e, como aconteceu há alguns dias, falar para um menino, para uma criança, tira a máscara, não é só algo deseducativo, é algo criminoso, porque a doença mata. Quando você fala tira a máscara em algo que mata, você está cometendo quase que um crime. Então é realmente uma expressão desse negacionismo anticientífico, dessa crendice, de um comportamento muito perigoso que acontece no país e que, como você bem falou, a gente vai ver a expressão dessa situação daqui a alguns dias para ver os níveis de contágio. Lembrando só que no Rio de Janeiro a pandemia, nos últimos dias, voltou a ficar em alta o contágio. Agora, negacionismo que de alguma forma parece não mexer na figura do presidente Bolsonaro, porque o que a gente viu nas últimas pesquisas foi ele aumentando um pouquinho em popularidade, né? Muitos analistas disseram que é por conta do auxílio emergencial, e daí eu quero entrar nessa discussão, inclusive, do auxílio emergencial. Ele, de alguma forma, conseguiu capitalizar para ele o auxílio emergencial e fez, então, com que uma parcela da sociedade achasse a gestão Bolsonaro, então, satisfatória. Agora, ele corta pela metade esse auxílio emergencial. É uma discussão que ainda vai entrar ali no Congresso, mas ele anunciou que vai cortar para R$300 até o final do ano. Como que você viu isso? Você acha que é o momento da oposição, inclusive, se aproveitar desse corte para colar na figura do presidente ou para lutar, de fato, pelos 600, pela manutenção dos 600 e deixar muito claro que isso é uma conquista do Congresso e da oposição? Olha, eu acho que não é só se aproveitar da redução. A redução, ela pode levar a uma explosão social muito séria, porque o país conseguiu chegar até aqui, atravessar esses meses de pandemia, sem uma convulsão social mais séria e especialmente sem um aprofundamento ainda maior da crise econômica. Vamos lembrar que o Brasil encolheu 9% no último trimestre, a economia se reduziu em 9%. Só não foi pior por conta dos R$600, por aí quase 70 milhões de pessoas estarem recebendo auxílio emergencial. Na maioria dos estados, o número de pessoas que recebem os R$600 é maior do que o número de pessoas regularmente empregadas. Só 2 estados têm mais gente com contrato de trabalho regular, com emprego regular, que são Santa Catarina e Distrito Federal, mas em todos os outros, a maior parte das pessoas está vivendo de auxílio emergencial, o que é uma expressão da miséria brasileira. Agora, não é só as pessoas que se beneficiam disso. O comércio teve um pequeno soluço, uma pequena melhora nos últimos meses em relação a março e abril, em relação ao trimestre anterior, porque as pessoas que receberam R$600 foram comprar comida, foram comprar gêneros de primeira necessidade, foram comprar roupa, foram comprar bloco para melhorar, ampliar sua casa, enfim, foram ao mercado. Quem vai quebrar junto com a população é esse pequeno e médio comércio, especialmente nas cidades do interior. Vai ser uma quebradeira. Então, reduzir de 600 para 300 não é aquela história que o Bolsonaro fala, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Não, em termos de Brasil, é um desastre. E existe dinheiro. O problema é que esse é um dinheiro para pobre. Para os grandes bancos, para as grandes empresas, continua havendo algum tipo, para os bancos especialmente, continua havendo algum tipo de socorro. Agora, não há para o pequeno e médio negócio, não há crédito, e esse corte para a população vai ter consequências muito sérias. Seria muito importante que a oposição tivesse como centro da sua atuação a defesa dos R$600, a defesa da manutenção de algum tipo mínimo de sobrevivência da população. É preciso dizer o seguinte, eles não querem aumentar os recursos,
por força da emenda do teto de gastos aprovada em 2017 no governo Temer, que não é só o fato das despesas não poderem crescer. Como aumenta a população, na verdade, isso funciona como um arroxo nas contas públicas que impede não só a concessão do auxílio emergencial, mas impede investimento em infraestrutura, impede, quer dizer, não é nem investimento em educação, que tem corte brutal no orçamento de 2021, não é nem só na saúde que vai ser penalizada, mas não vai ter manutenção para a infraestrutura existente. O que quer dizer isso? Manutenção de ponte e viaduto, que é preciso constantemente você ter um tipo de fiscalização e reparos nessas estruturas, vão começar a cair, como aconteceu aqui em São Paulo com a ponte lá na Marginal Pinheiros, que ela tem problemas, ela quase cai por falta de manutenção. Então, não manter infraestrutura significa não manter instalações elétricas, não manter abastecimento de água, não manter estradas, não manter ruas. É um colapso. E o teto de gastos precisa cair. Mas a maneira concreta, a expressão do teto de gastos hoje é a redução de 600 para 300 reais. Os especialistas, conversei ontem com deputados que mostram que o orçamento 2021 é incompatível com a situação do Brasil, com crise sanitária, com crise econômica. Esse orçamento não comporta todas essas situações que a gente vive hoje e que provavelmente continuarão em 2021. Agora, uma terceira questão. Falamos então sobre orçamento já, sobre auxílio, e tem uma terceira questão agora também em discussão, que é a reforma administrativa, que foi apresentada pelo governo ao Congresso. O governo tenta reestruturar, então, as carreiras dos futuros servidores públicos. Uma das medidas é o fim dessa estabilidade do emprego. Só que essa reforma, ela poupa os juízes, os integrantes do Ministério Público, militares, parlamentares. Como que você viu, Maringoni, essa reforma administrativa apresentada agora, então, pelo governo? Olha, Thalita, eu quero falar disso. Eu vou falar em uma frase, antes, uma coisa que você falou do orçamento 2021. Esse orçamento é uma peça de ficção. Numa crise em que o governo precisa jogar dinheiro na economia, ou seja, precisa fazer o que os economistas chamam de medidas anticíclicas, você está no ciclo descendente da crise e você precisa do impulso da economia voltar a subir, você não pode ter um orçamento que não contemple esses gastos extras. E esse orçamento comprime o orçamento atual. É uma loucura, é uma peça de ficção esse orçamento de 2021. Agora, o que vem junto? Vem junto uma reforma administrativa para desmontar o serviço público. Só que isso não vem dito dessa forma. Ninguém escreveu, vamos desmontar o serviço público. Não, vamos cortar gastos. Porque no Brasil, os neoliberais colocam o corte de gastos como uma virtude em si. Eu vou cortar porque eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Então eu tenho que cortar. Onde eu vou cortar? Quem são os inimigos, os vilões? É o funcionalismo público, que ganha muito, que ganharia muito. São estruturas públicas que têm que ser reduzidas em favor da iniciativa privada. Como no Brasil a miséria aumentou, a pobreza aumentou, a reforma trabalhista acabou com muitos empregos formais, quer dizer, os trabalhadores perderam direitos, é muito fácil acusar o funcionalismo público de ser privilegiado. Eu sou funcionário público, eu sou professor de uma universidade federal, eu tenho estabilidade e plano de carreira. Eu posso ser tido, num discurso maldoso, como um privilegiado, porque eu não vou ser demitido. Agora, esse é o senso comum, que diz o seguinte, bom, tem que acabar com esses privilégios e todo mundo tem que ser igual. Eu acho que todo mundo tem que ser igual, só que resolvendo elevar o padrão de vida de quem não tem vínculo formal de emprego. Tem que regularizar o emprego na iniciativa privada, tem que derrubar o que foi feito na reforma administrativa. Por que é que existe a estabilidade do funcionalismo público? Pelo seguinte, isso é histórico no mundo inteiro. Isso, quando se formou o Estado moderno, no século XIX, se percebeu o seguinte, não pode mais existir um funcionário de Estado, um profissional, um professor, um juiz também, eu já entro nessa questão do privilégio do juiz, mas um médico, um enfermeiro, um funcionário de diversas áreas, da segurança e tal, cujo emprego dependa da indicação do governante de turno.
Eu não posso conseguir um emprego porque eu sou amigo do Bruno Covas, porque eu sou amigo do João Dória, porque eu tenho alguma relação com Jair Bolsonaro. Porque senão vai acontecer o que acontecia no Brasil Império. A cada governo que sobe e desce, você muda todo o funcionalismo, você acaba não tendo uma regularidade no funcionamento da máquina estatal. O que o Getúlio Vargas fez em 1938? Criou o Departamento de Assessoria do Serviço Público. E ele estabeleceu como a porta de entrada do serviço público o concurso público. E a Constituição de 88 estendeu isso para todas as áreas do funcionalismo público. Por quê? Eu tenho que provar minha capacidade, eu entro e eu sou servidor do Estado, não do governo. Então, eu vou ser policial, eu não tenho que ser policial a favor do Bolsonaro, que é o que ele quis fazer na Polícia Federal no Rio. Eu não tenho que ser funcionário do Dória, eu não tenho que ser funcionário do Covas, eu tenho que ser funcionário do poder público. É o que se chamava o seguinte, eu tenho que servir, eu tenho que ser parte de uma burocracia, ou seja, de um corpo profissional do Estado. Eu não sei se isso fica claro, mas é diferente de eu ser demitido daqui a algum tempo. Claro que o plano de carreira, que você tem estabilidade, é bom para o funcionário. Mas o que eles vão reformar agora, você bem falou, são nos setores que ganham menos. E professor, embora ganhe bem, não é o que ganha mais. Eles não vão tocar nos juízes que têm um mínimo acima de 30 mil reais e com aquela série de penduricários ganham acima do teto. Eles não vão mexer nos militares que estão ganhando muito acima do teto. Eles não vão mexer nos setores que, de fato, têm privilégios. Eles querem desmontar a parte de baixo. Então, os profissionais de saúde vão ser muito penalizados. Os policiais das polícias militares, da polícia civil, vão ser muito penalizados. Os professores em todas as áreas vão ser penalizados. Solução. A oposição tem que ter uma alternativa a essa reforma? Não. A oposição tem que reivindicar o cumprimento da Constituição, estabilidade do servidor público, mas, acima de tudo, financiamento do serviço público. O que interessa para a população é que ela tenha bom atendimento no SUS, que o aparato de segurança funcione direito, que policial não vá fazer bico para comerciante por aí, que ganhe bem. Um policial que arrisca a vida não pode ganhar R$ 3.500, tem que ganhar mais. Professores, médicos, enfim. O serviço público é a métrica para um bom serviço público. Finalizando, se a gente compara o Brasil com outros países, com a Europa, o número de funcionários públicos no Brasil em relação ao total da população é relativamente baixo e não alto como eles, de maneira mentirosa, propagam. Fazer uma última pergunta e daí fica aberto para você responder, comentando o que te aflige. O que esperar para essa semana? Algum ponto, algum destaque que você quer chamar atenção aqui para a gente, professor? Olha, eu acho que nós temos que continuar essa campanha. A oposição deveria assumir como bandeira central o tema da pandemia, o tema dos R$600. Isso é essencial, porque isso reestabelece um diálogo da oposição com a população mais pobre. Nós estamos aí iniciando campanhas eleitorais, nós vamos ter eleições aí em novembro, mas o tema central devia ser esse. O outro é a volta às aulas. Eu entendo que voltar às aulas hoje, como alguns setores do ensino privado, pensando nas mensalidades e no lucro que estão fazendo, é algo extremamente perigoso. Coloca em risco a vida das crianças no ensino fundamental, coloca em risco a vida dos professores, coloca em risco a vida de um grande número de pessoas. A meu ver, com todos os prejuízos que isso tem que ter, nós temos que assumir. Não dá para voltar às aulas nessas condições. O governo deveria ter feito já um plano de ampliar a banda larga acessível a todos. E entrar nesse debate do teto de gastos. Não é possível o país ficar com essa camisa de força. Nós vamos ter o debate aí de reforma administrativa. Eu acho que essa reforma administrativa é tão complexa, tão complicada, que isso, num ano de eleição, no meio de uma pandemia, vai acabar ficando para o ano que vem. Mas a gente não pode cair na armadilha de ficar na defensiva do governo falando o que é que vocês propõem. Eu acho que tem que ser a proposta da manutenção do que está na Constituição. Nós vamos ter outras coisas, debate do orçamento essa semana e tal, e especialmente
que é correlato a isso tudo, a questão da pandemia. Ela tem que ser colocada na roda como algo que não podemos permitir esse liberou geral que está acontecendo no país, com todos, volto a dizer, com todos os problemas que tem para o comércio, com todos os problemas que tem para a economia. A abertura do comércio não resultou num aumento de vendas. O que possibilitou um aumento episódico de vendas foi as pessoas terem dinheiro na mão, R$600, e não o fato de estar tudo aberto. Certamente. Professor Maringoni, sempre um prazer te receber, viu? A gente agradece demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade nesse feriado aqui com a gente, viu? Muito obrigada, um beijo para você. Muito obrigado, um beijo para vocês todos aí. Tchau, tchau. Até. Professor Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Deixa eu atualizar uma informação, inclusive eu falei que o auxílio emergencial estava em discussão no Congresso, mas na verdade não está. A oposição quer discutir que realmente o auxílio seja de 600 e não de 300, mas Rodrigo Maia não quer pautar essa questão. Rodrigo Maia que está super alinhado com o governo por conta da reforma administrativa. Então é uma medida provisória assinada por Jair Bolsonaro que de fato diminuiu para R$300 e vamos ver se o Congresso vai pautar ou não essa questão, mas está explicadinho, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários. A gente tem novo membro, mais um membro, a Maria Dalva Ferreira. Seja muito bem-vinda, Maria Dalva. Se você também quiser se tornar membro, é só no youtube.com/RedeTVD, tem um botão lá, seja membro. Clica ali, tem todas as orientações e daí você faz uma contribuição. São R$ 7,99 por mês para você ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual. Temos também um outro membro, João Luiz Castelo Branco Ottoni. João Luiz, seja muito bem-vindo também. Muito obrigada, viu? Deixa eu pegar agora os comentários aqui. Adriane Gilguini, um país sem administração federal, sem um presidente capaz de administrar o país para garantir condições dignas de sobrevivência para o seu povo, resulta nisso. Um desastre anunciado. Magali Souza falou, faltaram líderes fortes e com respaldo perante a população para se oporem às atitudes de Bolsonaro. A Vera Lígia Gonzaga falou, meu Deus, o mundo inteiro enlouqueceu de vez, estão pedindo liberdade para morrer contaminados pela Covid-19, é isso mesmo? Regina Fátima Ribeiro falou, essa felicidade pode ser fugaz, em relação ao banhista ali no Rio de Janeiro que falou, né, que sabe do risco, mas prefere ir para a praia. Wilson Lima falou, quanta gente responsável, principalmente quem tem filhos menores. Thelma Pontes, manifestação contra a vacina e contra o uso de máscara, quanta ignorância. O Ailton disse, ele se tornou membro do nosso canal e comentou, depois dessa fala estimulante do Lula, o dia 7 de setembro ganhou um novo sentido. Saúde, Lula. Jaqueline Gomes, Jaqueline Jali, ela contribuiu também para o nosso canal, comentou, obrigada, Jaqueline. O Márcio Marcossin falou, Lula consegue levantar a nossa moral. A Cristina Alvarenga, irretocável o discurso do Lula, falou de todas as feridas abertas do país e do povo, e muito bom também o comentário do Fernando, amando muito o programa hoje, por ser um dia tão significativo. Obrigada, Cristina. Ciro Custódio, parabéns pelo programa, obrigada. Vera Maria, como é bom ouvir o Lula, sua simplicidade e autenticidade transmite esperança. Cida Souza, só Lula tem capacidade para tirar o Brasil deste buraco. E a Mônica Cristina Almeida de Araújo falou, Fernando, você é um cara muito especial, as suas análises são isentas de partidarismo, repleta de reflexões necessárias. Obrigada, Mônica, pelo comentário. E a Carla Fial, o último, falou, boa tarde, que maravilhoso discurso do nosso eterno presidente, emocional e esperançoso. Volta Lula, sai logo esse nominável nefasto. E a Vera Colar falou, lavei a alma. É isso, pessoal. Muito obrigada pelos comentários, pela companhia durante essa tarde de feriadão, 7 de setembro, dia de sol, pelo menos aqui em São Paulo. É isso. A gente volta amanhã, então, às 15 horas, com o Bom para Todos. Não esquece, se você quiser contribuir de alguma forma com a TVT, entra no catarse.me/TVT. Lá tem todas as orientações para você fazer uma contribuição para a TVT e Rádio Brasil Atual, ou acesse o youtube.com/RedeTVT. Tem um botãozinho lá, seja membro, e daí é só clicar que também tem todas as orientações, tá bom? Um beijão para todos vocês, bom final de segunda-feira e amanhã a gente está por aqui às 3 horas da tarde com o Bom para Todos. Até lá, tchau, tchau.